eu vou colocar só no final. Né? Ou começou a gravar, bom dia a todos, né? Só repetindo aí em relação à frequência, a gente vai passar ela no início e no fim. Mas se eu perceber que tem aluno fazendo arte, eu vou começar a passar ela só no final, tá? E aí a gente acaba obrigando o camarada a ficar na reunião. E aí, fechou a aula, o link da frequência vai junto. Beleza? Estamos entendidos? Beleza. Ok. Então, hoje são 21, graças a Deus. Praticamente acabou setembro, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Na última aula ficou para vocês fazerem, inclusive lá no Classroom eu coloquei hoje, né? Um espaço que você vai colocar as respostas dessa primeira parte, eu dividi em duas partes, tá? Eu chamei de parte 1 e chamei de parte 2. Da parte 1 é o que vai de 60 até 61, das questões de 40 a 43. E a parte 2, que é sobre função objetiva, sobrejetiva e objetiva, né? Hoje a gente vai fazer um upgrade disso aqui também. Isso vai dar 44 até a 48. Melhorou o áudio? Oi. 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 Melhorou? Ah, agora tá normal. Oi. Pode falar. Não, professor, foi sem querer, desculpa. Certo. Aqui já é testar meu microfone, podia ser que tá com problema, ó. Microfonezinho bonitinho aqui, né? Sabe como é, né? Às vezes dá problema. Beleza, vamos aqui. Então, lá tem dois espaços, tá? Tem a parte 1 e a parte 2. Eu chamo a atenção de vocês para não colocarem tudo numa só e a outra ficar sem prazo, tá? Como a atividade foi passada semana passada, já era para ter sido colocado lá, eu resolvi estender o prazo até amanhã, meia-noite. Tá? Então, na verdade, até amanhã, às 23 horas e 59 minutos, você pode estar inserindo lá as suas respostas. Lembrando que não é para você pegar a resposta do livro e tacar no papel, tá? Eu quero que você mostre como é que se usa. Eita, glória! Não esqueçam, desativem o fone e a câmera, só ativem se você for fazer algum questionamento, ok? Para não dar interferência na nossa gravação, tá? Então, não copiem a pergunta, tá? A pergunta já está no livro, então não precisa. Eu quero só que você indique a questão. Por exemplo, vamos imaginar que você vai responder a 40. Então, você vai lá no início, lá você colocou seu nome, é muito importante que tenha seu nome completo, a sua turma, né? E aí, eu quero que a partir de hoje, vocês coloquem a data que a atividade foi passada, para quem não coloca, tá? Aí você vai, vamos supor, aqui a atividade sobre função crescente, decrescente e função constante. Então, eu quero que você escreva aqui, ó, função crescente, decrescente e constante. Escreva, tá? E aí destaca. Depois disso, você vai começar a responder as questões. Então, você coloca questão 40. Aí você vai colocar escrito assim, ó, questão, traço, resposta. Tá? Então, você coloca questão, traço, resposta, e aqui você vem com a sua resposta. Tá? Seu cálculo, seu processo, seu raciocínio, enfim, o que você fez. Finalizou, você vai passar um traço na horizontal, 2 barras na diagonal e passa um outro traço. E aí você vai fazer o mesmo para a questão seguinte, tá? É dessa forma que eu quero que vocês façam a partir de hoje. Nome de vocês, a turma, a data que a atividade foi passada,
No meio, lá, na posição central, eu quero que você coloque o assunto a qual essa atividade está se referindo, no caso aqui, função crescente, acrescente constante, e o outro, funções injetiva, subjetiva e objetiva. E lá mais embaixo, no canto de esquerdo da sua folha, que você vai começar a responder, quero que você indique o número da questão, traça a resposta, e aí você vem com a resposta da questão. Estamos entendidos? Ok. Ok, perfeito. Então, a nossa agenda, ela está da seguinte forma. Depois que as aulas foram retomadas, depois das férias, a gente já viu a questão de noção intuitiva de função, ou seja, a gente viu o que é uma função, os problemas que a gente pode modelar por uma função, como é que a gente representa essas funções, as variáveis que são envolvidas, a variável dependente, a variável independente, né? A gente viu um pouquinho o produto cartesiano, né? A questão do sistema de coordenadas, como é que a gente faz, por exemplo, para localizar um determinado ponto, como é que a gente faz aplicando isso na prática. E aí nós demos o exemplo das casas, né? Da escola, a ver se está na sua casa, como é que eu faço para chegar até na sua casa. Então, eu tenho que ter uma referência tanto na horizontal como na vertical, né? A gente viu o conceito de função, né? Vimos o estudo do domínio de uma função, aí também pegando aquela parte do intervalo de uma função. Eu já ensinei vocês a construir o gráfico de uma função a partir de uma tabela na qual a gente insere valores previamente definidos, tá? Como é que eu faço para analisar se um gráfico é uma função ou não é uma função? Que aí eu traço as retas na vertical e verifico se toca em apenas um ponto, é função. Se toca em 2 pontos ou mais, não é função. Na aula anterior, que foi a última aula, nós vimos o que é uma função crescente, que é toda função que tem o seu gráfico direcionando para a parte de cima, ou seja, ele está direcionando para cima, né? A gente costuma dizer que no momento que você aumenta o eixo X, o eixo Y ele cresce na mesma proporção. Decrescente, quando no momento que você aumenta a variável X, ou seja, a variável independente, a variável dependente, que seria o Y, que é o resultado, ele começa a tender para baixo, ou seja, ele diminui. Então, a função crescente é para cima, o gráfico aponta, a decrescente ele aponta para baixo, a função constante, ela não há oscilação, nem para cima e nem para baixo, ele fica na horizontal. Vimos que a função injetiva é a função que, para toda saída, eu tenho uma chegada, ou seja, para cada valor x escolhido, eu tenho um valor y, e no contradomínio, não necessariamente precisam ser utilizados todos os valores, mas eu posso ter valores que não serão usados e que, mesmo assim, não vai descaracterizá-la de ser uma função injetiva. Ou seja, a gente diz aqui que na função para ser injetiva, eu tenho um x1 diferente de x2, que vai levar a um f de x1, que é diferente de um f de x2. Né? Isso para ela ser injetiva. Para ela ser sobrejetiva, nós temos que garantir que o contradomínio da função ele é igual à imagem da função. Ou seja, todos os valores que foram usados tiveram uma chegada e não sobrou nenhum elemento no conjunto resposta ou no conjunto de soluções. E para ela ser bijetiva, ela tem que agregar as duas condições. Eu tenho que ter valores diferentes que vão levar a respostas diferentes, e no conjunto de respostas, que é o nosso contradomínio, não sobrou absolutamente nenhum elemento, tá? E aí, na aula de hoje, nós iremos discutir
inicialmente as funções compostas e as funções inversas, tá? Lembrando que função composta aqui, a gente está se referindo a uma função nova, né? Então, o que já foi discutido serve de base para que você entenda a função constante, tá? Perfeito? Eu fiz isso para ser uma espécie de upgrade, só para vocês terem uma noção do que a gente já discutiu, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Podemos Não, seguir? tá beleza. Todo mundo suave na nave? Suave. Perfeito. Então, alguém teria uma ideia por que eu coloquei a foto de uma bicicleta? O que tem a ver a bicicleta com o que nós vamos discutir hoje? Aí, se você observar bem para a nossa bicicleta, nós temos uma corrente, né, que liga a coroa com a catraca. E para que a bicicleta se movimente, precisa-se ter uma sintonia entre as duas partes. Então, basicamente, hoje a gente vai entender, ou tentar entender, né, que às vezes a gente fala entender, mas é uma coisa muito relativa, né? Mas, enfim, a gente vai tentar inserir esses conceitos para vocês, tá? Então, o que é uma função composta? Função composta, se você for, eu espero que vocês estejam olhando lá o livro digital que eu mandei para vocês, eu vou fazer diferente a partir de hoje, tá? Vocês observaram nas aulas anteriores, eu estava trazendo prints do livro. Só que, de certa forma, vocês acabavam não lendo o livro, ou seja, não estavam consultando o livro. Então, para forçá-los a ler um pouquinho o livro, eu não vou mais trazer print do livro, não. Eu vou fazer de outra forma e aí mandar vocês consultarem no livro, tá? Então, veja bem. Dadas duas funções, né, veja que toda vez que eu falar de função composta, eu estou falando o quê? Eu estou falando que sempre vai se dar duas funções agora, não uma, mas duas. E aí, cada função ela vai ter a sua classificação. Eu vou dar a função f, que ela é o quê? A função f é uma aplicação de a em b. Ou seja, eu vou pegar os valores de A, tá? E vou levar até os valores de B, através de uma função previamente definida, tá? Ou seja, para cada x aqui que eu tenho, veja que eu estou só chamando de x. Mas eu vou ter o que a gente chama aqui, ó, de x1, eu vou ter um x2, eu vou ter um x3, um x4, um x5, até um xn. Ou seja, dentro desse meu conjunto A, eu vou ter elementos, tá? E esses elementos são números, tá? Lembrando, esses números, eles podem ser positivos, eles podem ser negativos, eles podem ser decimais, raízes, enfim, pode ser qualquer um daqueles números que a gente definiu lá no início, tá? Então, esses xn's, né, eu chamo xn porque são os números, tá? Daqui, da minha escolha, vai me gerar uma resposta. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma segunda função ao problema. Como é que funciona essa segunda função ao problema? Eu vou pegar o resultado que eu vou ter aqui em B, ou seja, o resultado de f de x, os números que eu encontrei aqui, e vou aplicá-los sobre a função g. Quando eu fizer isso, eu tenho agora aqui é a minha saída, e o meu conjunto C vai ser a minha chegada, ou seja, vai ser o meu contradomínio. Percebam que de A para B, aqui, ó,
eu tenho esse primeiro aqui, ó, ele é o nosso domínio da função, e o conjunto B, ele vai ser o contradomínio da função. Isso quando eu estiver olhando para a função f, ok? Quando eu estiver olhando para a função g, agora B é o domínio da minha g, ou seja, domínio de g, e o conjunto C vai ser o contradomínio de G, tá? Então, perceba que aqui, ó, vocês estão vendo essa interrogação que está aqui no slide? Na verdade, não é para ser uma interrogação. Isso é uma bolinha, tá? Aí, veja que eu posso, se assim eu quiser, eu posso passar direto do X, ou seja, desse primeiro conjunto para o terceiro conjunto, sem passar pelo meio, tá? Isso daqui a gente chama de composição de funções, ou seja, para mim obter o valor final, eu deveria passar pelo meio. Só que para mim passar pelo meio, eu tenho que sair de algum lugar. Então, a gente chama isso de G bola F, ou G composta de F. O que que é esse G bola F? Aqui, ó, G bola F, ou G composta por F. Ela vai ser uma aplicação que vai sair do A e vai parar no C, ou seja, aqui a gente está dizendo que os valores que você tem em A, que você vai usar na substituição do valor de X, o resultado vai ser um número que vai estar aqui dentro do conjunto C. De que forma? Quando eu estiver fazendo o G bola F, ou G composta por F, isso de X, né, porque eu estou falando de elementos X que eu estou saindo, e é como se eu estivesse primeiro resolvendo a função de dentro, né, ou seja, eu estou calculando primeiro a F, e o resultado da F que eu aplico em G. Né? Claro que esse X aqui que eu estou me referindo, ele sempre é um X do primeiro conjunto. Tá? Então, eu posso definir como G bola F ou G da F de X. Né? Olha o tormento que está chegando para vocês. Vamos ver isso num exemplo para que vocês entendam. Ó. Vamos imaginar que a função f de x ela é definida como 2x mais 3. E a função g de x ela é definida como x² mais 4. E aí eu quero que você obtenha g bola f. Tá? Esse g bola f, na verdade, é a mesma g da f de x. Tá? Então, quando você for fazer esse g bola f, você vai começar pela função g. Tá? É aqui que você começa. Tá? Então, se você observar bem aqui, ó, esse aqui é o nosso primeiro passo. O segundo passo, o que que é? Eu vou pegar a g de x, que é x² mais 4, tá? E aí eu vou trocar, veja bem, eu vou trocar esse x daqui de dentro da g pelo f de x, tá? Veja, você estava aqui no primeiro passo, você tinha a função g de x igual a x² mais 4. E aí, aonde tiver x, eu vou trocar por f de x. Então, agora vai ficar g da f de x igual a função f de x ao quadrado mais 4. Que é a mesma coisa que está aqui, ó. Veja, o que eu estou fazendo é só trocando, né? Porque a função composta, você vai fazer o seguinte. Você vai trocar a primeira na segunda. Isso se for G bola F. Mas ele podia pedir, sem problema nenhum, F bola G.
Se pedisse f bola g, aí você ia começar na f e aí ia trocar a g. Ou seja, onde tivesse x na f, aí você já iria colocar o valor do x. Vou fazer daqui a pouco um exemplo sendo o contrário, só para vocês verem como é que fica. E aí, veja só. Só que, veja bem, quem é f de x? Está aqui, ó. F de x foi definido como 2x mais 3. Então, eu vou trocar aqui no primeiro membro 2x mais 3. Se esse cara quer 2x mais 3 no primeiro membro, no segundo ele é a mesma coisa. Então, eu tenho 2x mais 3 ao quadrado mais 4. Beleza? Aí note que eu tenho um parênteses ao quadrado. E dentro desse parênteses eu tenho uma soma. Vocês lembram o que isso aqui significa? Isso que está dentro do parênteses elevado ao quadrado? Isso aqui foi definido lá atrás para vocês como o quadrado da soma. O quadrado da soma de dois termos, ele é o quê? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Eita, nós! Para vocês enxergarem melhor o que eu estou escrevendo, eu sugiro que vocês mudem a orientação do celular de vocês para a horizontal, que fica mais tranquilo de vocês enxergarem, até aumenta um pouquinho, tá? Se ficar na vertical vai ficar meio pequeno, você não vai conseguir enxergar direito. Sugestão, tá? Então, aqui, ó. Feita a observação, eu vou agora desenvolver isso aqui. Professor, pelo amor de Deus, eu não vou lembrar do quadrado da soma nunca. Faz assim, ó. Se eu estou calculando a g de 2x mais 3, se esse cara está ao quadrado, quer dizer que ele repete 2 vezes. Então, você pode fazer assim, ó. 2x mais 3 vezes 2x mais 3. E aí você tem os dois caras que estavam aqui, ó. Ou seja, em vez de usar a representação de potência, eu estou usando multiplicação. E aí, mais 4. Feito isso, você aplica a propriedade distributiva da multiplicação, né? Lembrando que número multiplica com número, letra multiplica com letra. Desenvolvendo aí, nós vamos ter, ó, 2 vezes 2 é 4, x vezes x é x ao quadrado, mais 2 vezes 3 são 6, o x mantém, porque não tem com quem multiplicar, mais, agora eu vou pegar esse 3 aqui de baixo, ó, 3 vezes 2 são 6x, mais 3 vezes 3 são 9, mais 4. Aí, você tem o quê? Que reduzir os termos semelhantes, ou seja, eu vou somar esses dois que são semelhantes pela variável x, e esses dois que são semelhantes por não ter variável, ou seja, são termos independentes. Lembrando que aqui eu estou calculando o g de 2x mais 3, tá? Então, esse 4x quadrado, você mantém ele como ele estava. E aí você soma, ó, 6x com 6x são 12x, mais 9 e 4, 13. Então, foi desta forma que chegamos a este resultado aqui, ó. Perfeito? Beleza. Então, note, ó, que a função g bola f, a função composta, você tem que estar ligado qual é a primeira letra que aparece. Se aparecer a g, é por ela que você começa. Se aparecer a E, o F, você vai começar pelo F. Se aparecer outra coisa, alguma coisa, a bola, outra coisa, aí você olha quem é o primeiro para poder substituir o segundo. Tá? Você tem que estar ligado nisso aí também. Então, ó, como é que funciona lá naquele nosso exemplo? Ó? Se você lembrar bem, a função
f. Cadê a função f aqui? Deixa eu ver aqui. Tá. A função f é 2x mais 3. A função g é o quadrado da função f mais 4. Então, olha o que ele fez. Ó. Qualquer número real que eu usar aqui no meu domínio, ele vai gerar um resultado no meu contradomínio, que também vai ser real. Até porque se eu uso número real, gera número real. Não tem como ser diferente disso. Né? E aí, deste meu resultado aqui, que eu obtive na minha aplicação de f, que veja, isso aqui eu estou aplicando. Da f para me chegar na g, o que eu fiz? Eu peguei a função f, elevei ela ao quadrado e somei o resultado com 4. Esse ato de elevar o resultado ao quadrado e somar com 4 é o que a gente chama de função composta, ou seja, eu estou obtendo uma nova função baseada em um resultado. Tá? Na prática, é isso que a gente vai estar fazendo. Tá? G bola F é o mesmo que G da F de X. Aí, a dica é, a de fora você começa, tá? Sempre você começa da de fora, e a de dentro é que você substitui no lugar da variável, tá? Você tem que ter esse cuidado. Porque aí, se você seguir essa regra, você não vai errar nunca. Beleza? Cadê o povo? Elisvaldo? Beleza, Cadê o beleza. Elisvaldo? Tá aqui, professor. Elisvaldo tá dormindo. Ah, porra. Eita, professor. Aí não dá, né, Elisvaldo? Aí dormir no ponto, perde a bênção, né? Pois é, professor. E aí de quem vai ser a culpa? Aí você é Quem minha, dormiu, né? né? Quem dormiu, tá? Aí, veja só. Por que eu estou falando aqui da qualificação de algumas funções? Porque nem toda função, ela dá para você... vocês estão me ouvindo? Eu bati aqui no microfone. Não sei se vocês Não, estão... estamos ouvindo normalmente. Eu tô. Sim. Perfeito. Aí, por que eu trouxe isso aqui? Que já vai servir como uma espécie de revisão da última aula, tá? Porque nem toda função, ela pode ser composta, né? Aí a gente vai entender que a gente precisa ter um certo cuidado, né, na hora de fazer as contas. Então, veja só. Quando é que eu sei que uma função é sobrejetora ou sobrejetiva? Né? Eu, na última aula, eu chamei de sobrejetiva, mas sobrejetiva e sobrejetora é a mesma coisa. Né? Então, estão vendo esse azinho de cabeça para baixo? Ou de cabeça para cima, né? Não sei, se é invertido. Então, aqui eu estou dizendo aqui, ó, para todo, eu não quis escrever. Para todo y que pertence ao segundo conjunto, ele vai ter um x que pertence a A. Tal que, para cada saída, eu tenho uma chegada. Né? Observem o diagrama a seguir. Ele é de uma função sobrejetora? Aí você analisa. Para cada saída, eu tenho uma chegada. Então, para cada x, eu tenho um f de x. Cada um está com seu cada um. Né? Aí você percebe o seguinte, que não sobrou ninguém aqui, ó. Então, a característica da função sobrejetora é o quê? Não sobrar elementos no CD de F. Ou seja, não sobra elemento no contradomínio.
Se não sobrou ninguém, pan, você define essa função como sobrejetiva ou sobrejetora. Onde é que eu sei que ela é injetora? Para todo e qualquer x que você pegue diferente do segundo, que, claro, lembra, esse x aqui ele tem que estar dentro do conjunto A. Quando você troca esse x na sua função que foi dada, para cada escolha x1, você vai ter um f de x1. Então, para cada escolha, você vai ter um único resultado. Então, veja bem. Esse gráfico aqui, ele é de uma função injetora? A resposta é sim. Por quê? Porque aqui, ó, esse x1, ele é diferente desse x2. Esse x2, por sua vez, é diferente do x3, que por sua vez é diferente de um x4. Quando você coloca x1 na função f definida, você tem um resultado f de x1. Quando você usa o x2, você já tem um f de x2 que é diferente do f de x1. E aí você percebe que até o último valor que tem x utilizado, você percebe que a característica deles é que eles são diferentes entre si. E os resultados também são diferentes. Então, se você percebe que isso está acontecendo em uma determinada situação e que sobrou o elemento aqui, ó, então você define como função injetora ou função injetiva. Tá? E, por fim, nós temos aqui a função definida como bijetora. Então, para ser bijetora, ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Ou seja, a gente pode dizer que uma função sobrejetora, ela é bijetora? Vocês concordam? Toda sobrejetora é injetora? Não. Toda sobrejetora é bijetora? É isso que eu estou perguntando. Não. Por que não? Se você observar com bastante atenção, a sobrejetora ela tem uma característica. Todo valor que sai tem que ter uma única resposta. Né? Só que se você observar bem, não sobrou ninguém. Ela é sobrejetora. Se não sobrou ninguém, toda sobrejetora, implicitamente, ela é injetora também, porque para cada saída eu tive uma chegada. E se você observar bem, ó, os x que foram usados são todos diferentes. E os resultados encontrados, ó, nenhum é repetido. Todos eles são diferentes. Então, eu posso dizer, sim, que toda sobrejetora é injetora. Mas nem toda injetora é sobrejetora. Portanto, se ela não é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, ela não seria bijetora. Então, aqui você percebe que para que ela seja bijetora, ela tem que obedecer a duas condições. A primeira, x1 diferente de x2 leva a um f de x1 que é diferente de um f de x2. E nós temos que o contradomínio da função, ou seja, esse conjunto de respostas, ele é igual às respostas que foram encontradas. Então, se o problema validar essas duas situações, então ela é chamada de bijetora.
Tá? E para que serve tudo isso? Serve para a gente falar de uma função que é chamada de função inversa. Tá? O que é o inverso para vocês? Ao contrário de tudo. Isso. Eu posso dizer, em palavras simples, função inversa, ele nada mais é do que a posição trocada. Tá? Então, veja esse exemplo aqui, ó. Uma camisa custa R$15. 2 custam 30. 3 custam 45. Se eu fosse escrever uma função que modela essa tabela, como é que eu escreveria essa função? Aí eu teria assim, ó, que a função f de x, ela é definida como 15 vezes x. Essa é a minha função. Quando meu x for 1, eu tenho 15. X for 2, eu tenho 30. Então, você percebe que ele está aumentando de 15 em 15. Tá? Então, essa aqui é a função que modela esse nosso gráfico aqui. Aí, se você observar com bastante atenção, para cada saída, eu tenho uma chegada. Cada x que foi usado aqui, ó, x1, x2, x3, x4, x5 e x6, são todos diferentes. Cada f resposta, ó, se você observar bem, todos eles são diferentes entre si. Então, esse gráfico aqui, essa função, ela pode ser considerada uma função injetora, ela pode ser considerada também sobrejetora. Injetora porque saídas diferentes levaram a respostas diferentes. No contradomínio, que é o conjunto B, não sobrou ninguém. Então, se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, então ela é chamada de bijetora. Tá? Toda função bijetora... Não tem. Aqui não tem promoção. Aqui é só preço unitário. Né? A promoção ela só tem no final de festa. Né? Aí veja só. Toda função bijetora, eu vou puxar aqui para cima, ela admite inversa. Ô, maranhense. Ela admite inversa. Tá? Tranquilo? E essa função inversa, a gente vai representá-la por f de menos 1. Tá? Esse menos indica que você está invertendo. Esse 1 indica que você não está mudando a função, você só está representando ela de uma forma diferente. Tá? Então, toda vez que eu estiver falando em função inversa, eu estou me referindo a essa representação aqui, ó, f de menos 1. Beleza? Então, veja só. Essa função inversa, ela não vai ser igual à função original. Isso é fato porque se você está trocando as posições, o que vai acontecer? Quando eu tinha f, você lembra bem, o A, ele era domínio da minha função, e o B, ele era o nosso contradomínio da função. Quando você inverte, você está fazendo o quê? Você está trocando as posições.
Então, na minha G, agora o B é que troca. Então, se ele troca de contradomínio, ele passa a ser o domínio da função. E o A, que era domínio, passa a ser contradomínio da função. Porque ele troca de posição. Beleza? Então, veja só. Se eu tinha f de x igual a y, e esse y ele é igual a uma expressão que vai ter um coeficiente angular e vai ter um coeficiente linear, olha a situação. Esse cara, chamado de coeficiente angular. Quando eu estiver estudando lá a parte de geometria, eu consigo determinar o ângulo que a reta está gerando. E a gente descobre essa inclinação da reta a partir desse A aqui. E esse B será o nosso coeficiente linear. Ele vai me dizer para onde que a minha reta está indo. Se ela vai crescer para cima, para baixo, enfim. E vai servir para isso. Coeficiente linear. E aí, se eu estou calculando, veja que essa era f de x. Agora, eu quero a f de menos 1, ou seja, eu quero a função inversa. Como é que ela é definida? Eu vou só trocar aqui, ó, a posição de x com y. Então, vai ficar x igual a vezes y mais b. Já que é para trocar, então vamos trocar. Tá? Só que, para você calcular essa função aqui, você calcula em função da resposta, ou seja, para onde você vai. Então, eu vou isolar o y para poder ver como é que vai ficar a cara da função. Quando ela não é a inversa, ele tem esse formato aqui, ó. Y é igual a x mais b. Só que agora, a minha y vai ficar o seguinte, esse a que está multiplicando vai passar dividindo, esse b que está somando vai passar subtraindo. Então, minha função y vai ficar x menos b dividido para a. Então, veja que o formato, ó, da minha função, ou seja, do objeto que eu vou usar para substituir os valores, ela muda. Ok? Ok. Vejam e percebam que o resultado que você vai encontrar, ele é o mesmo. A diferença vai ser só a posição que o gráfico vai ficar. Que aí uma vai ficar, por exemplo, para cima e a outra para baixo. Ou uma para a direita e a outra para a esquerda. Mas os valores são os mesmos que você vai usar e que você vai encontrar. Porque, ó, na hora que tu usar, é claro que você precisa saber quem é o A e quem é o B, né? Mas vamos supor nesse nosso exemplo aqui que a gente deu. Ó. Se... Aqui, ó. Aqui, cadê a canetinha? Bora, minha filha. Aqui, achei. Vamos usar esse aqui como exemplo. Se f de x é igual a 15 vezes x, a inversa desse gráfico, ou seja, f de menos 1, e lembrando, é f de menos 1 de x, tá? É porque eu não coloquei aqui, tem que botar aqui o x também. Eu vou trocar a posição, né? Então, se esse cara aqui é y, eu vou ter, na verdade, o quê? Se eu trocar aqui, igual eu fiz aqui nessa de cima aqui, ó. Se eu troco x por y, a minha inversa vai ser x sobre
15. Aí fica fácil, ó. Se a minha saída é 15, 15 dividido para 15, resta 1. Quando meu x é 30, ó, estou usando o segundo valor. 30 dividido para 15, 2. 45 dividido para 15, 3. Então, qualquer valor que você pegue aqui, você vai achar o mesmo resultado. Então, por isso que ela é inversa, porque você consegue inverter a posição da função. Quando ela é desse tipo aqui, no caso, bijetora, ela é muito tranquila, né? Agora, quando ela envolve aqui mais operações, tipo uma adição, uma subtração, uma potência, aí o negócio começa a ficar mais complicado, tá? Mas função inversa, basicamente, é você trocar as posições. Então, vamos a uma definição mais refinada, né? Dada uma função f de a em b, veja, essa função ela tem que ser bijetora, tá? Porque a bijetora, conforme eu escrevi lá atrás, ela admite inversa. Então, chamamos de função inversa de f a função f de menos 1, definida como a saída em B e a chegada em A. Tal que para toda a posição par x, y, eu vou simplesmente trocar a posição, né? Não entendi, Teriane. O que você ia perguntar? Pode perguntar. E para conseguir a função inversa, teria que ser bijetora. Sim, ela tem que ser bijetora. Para conseguir uma função inversa. Aí eu te pergunto, a função injetora tem inversa? Tem. Veja, vamos pensar. Não. A função para ser injetora, eu tenho x1, x2. Aí eu tenho y1, y2, y3. Isso aqui, ó, garante que ela é injetora. Ou seja, cada saída teve uma chegada e sobrou alguém lá. Perfeito? Se eu for fazer o contrário... Sim. Se eu for fazer o contrário disso aí, ou seja, se eu fosse calcular a inversa... Gente do céu, mas que desenho feio, cara. Agora eu exagerei, ó. Vamos botar aqui a canetinha de novo. Então, olha só. Se ele admite inversa, então o inverso também tem que ser função, né? Então, veja. Agora eu vou partir daqui, ó. y1, y2 e y3. E aqui na minha resposta eu tenho x1 e tenho x2. Se tu observar aqui, ó. Quando tem mais... Ó, esse caso aqui, todo mundo foi usado e todo mundo achou uma resposta. Então, essa função aqui, ó, se ela admite inversa, então ela é bijetora. Se ela não admitir inversa, então ela não é bijetora. É uma regra, tá? Toda inversa admite bijetora e toda bijetora, por definição, admite uma inversa. Então, se você observar aqui essa suposição que eu estou colocando da injetora, o que você percebe? Que esse y1, ele vai levar no x1 e o y2 vai levar no x2. Mas sobrou o y3. Então, a inversa da injetora não existe. Porque, ó, sobrou o elemento. E não pode sobrar. Se sobrar elemento, conforme a gente viu lá na classificação das funções, não é função. Beleza? Ok, certinho. E aí, olha só, tem um exemplo aqui
aqui. Gente do céu. Não tá muito sensível, ó. Aqui. Aí, o que que é a situação, ó? Veja que aqui tem uma condição, ó. Essa condição sempre tem que ser garantida. Então, para que eu tenha a possibilidade de calcular a inversa, eu tenho que primeiro garantir que a função ela é bijetora. Então, se eu estiver trabalhando com funções injetoras, não vai dar certo. Se eu estiver trabalhando com sobrejetora, vai dar certo? Aí a gente tem um exemplo da função quadrática que não. Então, ela não necessariamente toda sobrejetora é injetora, tá? Então, aí eu já estou garantindo que os casos, elas são, realmente são bijetoras. E aí, o que que eu faço? Eu troco, ó, o y eu levo para o lugar do x e o x eu ponho no lugar do y. Então, ó, eu troquei a posição. Quando eu troco, o meu objetivo após essa troca é o quê? Isolar o valor do y. Por quê? O y, ele é o resultado final. Então, se ele é o resultado final, ele tem que estar isolado. Aí você faz sua matemáticazinha básica, ó. Esse 6 que está multiplicando passa por primeiro dividindo, conforme ele está aqui, ó. E esse 1 que está diminuindo, ele opera para o lado oposto, somando. Então, eu tenho que a inversa da função 6x menos 1 é x mais 1 dividido para 6. Então, essa demonstração aqui, dessas minhas inversas, é muito fácil, porque você troca a posição do x com y, e no resultado que você tiver após a troca, você isola o valor de y. O que você encontrar no final será a função inversa. Você não pode esquecer da representação, ó, que a inversa, ela exige que você coloque f de menos 1 de x. Se você esquecer esse menos 1 aqui, ele não é função inversa, é considerado uma função, tá? Por mais que a conta esteja certinha, tudo bonitinho, todos os passos feitos, mas você esqueceu daquele menos 1 lá em cima, então você errou completamente a questão. Beleza? Beleza. Vamos ver aqui um exemplo resolvido de função composta, tá? Sejam f e g funções reais definidas, como a f de x é definida como x mais 1, e a g de x é definida como 2x² menos 3. Eu quero que você... Ai, Jesus, meu Deus, tudo eu agora, ó. Eu quero que você defina a f da g de x e a g da f de x. Ou seja, nesse item A, ele quer que eu faça o seguinte, ele quer que eu faça f bola g e depois g bola f, ok? Quer que eu faça essas duas operações. E, por fim, ele pergunta, o resultado de f da g de x é igual a g da f de x? Ou seja, esses dois resultados aqui que eu encontrei são idênticos? Não sei. Vamos ver, né? Eu vou fazer assim, eu vou dividir aqui no meio, para me ter um espaço reservado. Aqui eu vou fazer f bola g. Ok? Isso aqui é o mesmo que f da g de x. Lembra que eu falei sobre por onde começar? A primeira que aparece, ó, quem está no início, é a que você vai usar. E quem vem depois é quem você vai substituir, tá?
Perfeito? Então, note. Beleza. Note que aqui, ó, eu tenho f, que é a que eu vou usar. Quem é a função g de x? 2x² menos 3. Essa aqui é a função g de x. Mas, na verdade, não era nem para ter feito assim. Era para ter feito assim para ficar mais claro para o pessoal que não enxerga direito. Porque senão depois ele vai me perguntar de onde é que saiu as coisas e eu não vou dizer, olha, não sei, saiu de algum lugar. Ó, eu tenho f... Não, é para ter apagado isso aqui também. Vamos apagar, borrachinha, vamos lá. Pronto. Então, veja só. Quem é a função f? A função f é x mais 1. Como eu estou trocando o x pela g de x, então eu vou ter a g de x mais 1, tá? Ou seja, ó, se esse x aqui da função f eu troquei por g de x aqui dentro, então no segundo membro eu faço a mesma coisa. E aí note que a f da g de x, agora eu vou começar a fazer as devidas substituições. Lembrando, função g, agora sim eu troco. 2x² menos 3, ó, dessa linha para essa, eu troquei g de x pelo valor dela. Igual a 2x² menos 3, que é o valor da g de x, mais 1. Ó, troquei aqui e troquei aqui, tá? Então, f de 2x² menos 3 vai ser... Esse 2x² não tem ninguém semelhante a ele. Então, eu mantenho 2x² menos 3 mais 1, menos 2. Então, como aqui eu não posso juntar esses dois termos, esse aqui é o meu resultado final. Tá? Então, eu posso dizer que f da g de x é 2x² menos 2. Então, já tenho meu primeiro resultado. Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar g bola f. Ou seja, eu vou calcular a g da f de x. Aí, novamente, perceba quem é a primeira letra que está aparecendo na pergunta. É o que eu vou usar. E a segunda letra é a que eu vou substituir. Tá? Então, se eu tenho g da f de x, quem é a função g? É 2x² menos 3. Então, eu vou ter 2 vezes f de x ao quadrado menos 3. Note que aqui, ó, onde tinha x e onde tinha x, eu troquei por f de x. Então, a g, f de x é x mais 1. Fechou? Igual a 2 vezes x mais 1 ao quadrado menos 3. Então, g de x mais 1 vai ser 2, que multiplica esse quadrado da soma aqui, ó. Como ele é um quadrado relativamente fácil, dá para fazer direto, ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como o segundo é 2, desculpa, como o segundo é 1, 1 ao quadrado é 1. Fechou, menos 3.
Então, g de x mais 1 vai ser, distribui aqui, vou ter 2x quadrado, mais 2 vezes 2 são 4x, mais 2, menos 3. Esse aqui não tem ninguém semelhante a ele, esse aqui também não, mas esses dois aqui são semelhantes, eu preciso reduzir. Então, g de x mais 1 vai ser 2x quadrado mais 4x menos 1. Esse aqui é o resultado da posição contrária. Então, g da f de x, esse cara que a gente encontrou. Ok? Então, nisso, eu respondo a primeira pergunta, que é o item A. Tá? Pergunta se o item B é verdadeiro ou falso. Falso. Cadê o Erisvaldo? Ok, professor, é falso. Verdadeiro ou falso? Por que é falso, Erisvaldo? É porque o resultado da primeira é muito diferente da segunda. Perfeito, Erisvaldo. Ganhou 1 ponto por isso. Os resultados Obrigado aí, são diferentes. Então, se os resultados são diferentes, é falso. E não precisava nem ser um gênio, né? Se você tem números usuais diferentes, é óbvio que o resultado não vai ser o mesmo, até porque as funções, elas não são as mesmas, elas são diferentes. É? Beleza? Beleza. Então, aí, merendinha aí para vocês agora. Está lá no livro digital de vocês, função composta e função inversa. Da função composta, nós temos da 49 a 56. Aí, sugestão que eu deixo de leitura para vocês. Vou até colocar aqui para fixar melhor. Função composta. A leitura está lá na página 65. Tá? Então, é para ler, não é só para ficar de enfeite, tá? É para ler, página 65. E aí eu quero que vocês leiam a 66. 66. Até 68. Para você entender função inversa e função composta, 65, tá? Essa atividade ela é para terça-feira da semana que vem, tá? Beleza? Beleza. Quando for na segunda-feira, provavelmente eu vou passar uma prova para vocês. Um diagnóstico, tá? Só que eu vou passar ele via formulário. Só que com horário de início e de fim. Então, o horário para resolver ele vai ser o horário da prova, o horário da aula, tá? Beleza? Beleza. Então, esse vídeo eu vou colocar mais tarde, assim que o Google gerar a gravação, eu vou colocar lá no canal do YouTube. Na sala virtual para vocês. Alguma pergunta, então? Se não tem nenhuma pergunta. Bom dia a todos, até a próxima aula. Se cuidem, se vocês de casa saiam de máscara. Oi. O senhor vai postar logo esse slide na sala virtual. E o senhor vai mandar o formulário agora. Ah, tá, verdade. Da frequência, né? Exato. Não saiam sem preencher a frequência, tá? Não vou mandar lá na sala virtual, não.
Se só aqui mesmo. Ok? Não preencheu, preencha uma frequência. O formulário, eu vou mandar ele só no dia mesmo, no caso, na segunda-feira, tá? Aí, o que eu vou disponibilizar na sala virtual? Eu vou disponibilizar esse slide com as observações que foram feitas e o slide da aula anterior que eu não coloquei, tá? Eu coloquei só a gravação, mas o slide ainda não coloquei. Mas eu faço isso o mais breve possível, ok? Ok. Mais alguma pergunta? O slide dessa aula de hoje você vai postar hoje ainda? Ou vai só na semana que vem? Não, eu vou postar o da aula passada, que eu não coloquei, e dessa aula, assim que eu encerrar assim que eu encerrar a gravação, que eu já vou colocar, tá? Ou melhor, que eu encerrar a aula, eu já faço isso logo e coloco lá.